Olá, gente bonita. O Frente a Frente com o Toninho de hoje, nós estamos recebendo o pastor Gilberto, ele que é presidente do Ministério Ide às Nações. E hoje nós vamos bater um papo, vamos falar do Reino de Deus, vamos falar sobre trabalho social. Pastor, quer dizer que é uma honra receber o senhor hoje aqui, seja bem-vindo. Pastor, conta um pouco aí da sua história, quem é o pastor Gilberto? Então, eu quero agradecer pelo carinho, pelo convite, né, do meu amigo Primo Charles, todo o pessoal da diretoria da TV Sol, e falar que é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, gente, eu quero falar para vocês sobre milagre. Talvez alguém não testemunhou um milagre na sua vida, mas eu quero falar para vocês que eu posso falar de mim. Eu tenho um milagre para falar para vocês. Isso é muito bom, pastor. Para as pessoas que talvez estão desacreditadas, estão nessa pandemia destruída na fé, eu tenho uma palavra de fé para passar para todos aqui, de um milagre que aconteceu comigo. Isso é muito bom. Pastor, é verdade que o senhor ficou uma noite, um dia, jogado no canteiro aí, a Deus dará, isso é fato? Então, eu sofri um acidente no dia 7/6/97 e fiquei realmente jogado na rodovia e, na verdade, fiquei desacordado por um tempo. E depois eu me lembro só que um pessoal passou e me perguntou o que eu tinha. Eu achei que eu tinha machucado, mas, na verdade, eu entrei em coma só 6 dias depois que eu voltei a falar. 6 dias? 6 dias em coma. É muito tempo. É muito tempo e fiquei muito ruim, desenganado pelos médicos. E nesse tempo que eu fiquei internado, eu fiquei 40 dias e 40 noites internado. Então foi um período de muita dor para mim, para a família. Na verdade, eu fui desenganado pelos médicos. Os médicos falaram que eu não ia sobreviver, e se sobrevivesse ia ficar paraplégico, ia ficar praticamente mongoloide. Mas graças a Deus eu estou aqui para contar para vocês que Deus é o Deus do impossível. Deus é bom. Pastor, o senhor trabalha com as causas sociais. Sim, trabalhamos. Diz que o senhor gosta muito desse trabalho. Com certeza. Conta para nós um pouco sobre essa história. Nós ajudamos as pessoas, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas, com cesta básica, com aquilo que a gente pode. E nós buscamos doações de outras pessoas, de outras igrejas também que nos ajudam, e assim a gente faz esse trabalho maravilhoso, porque, na verdade, esse é um trabalho que Jesus fazia, né? O social. Jesus dava cura, mas ele também dava alimento. Ele multiplicou os pães, os peixes. Então, a própria palavra de Deus diz que Jesus não apenas orava pelas pessoas, ele também cuidava da parte social. Isso é muito bom. Pastor, hoje uma das maiores causas sociais que mais cuida de pessoas são as igrejas. Verdade. Que faz um trabalho fantástico. Ela tanto cuida na parte alimento, como espiritual, e como terapeuta, ela faz de um tudo. Faz Verdade. um social realmente diferenciado. E eu acho que é uma causa para a gente se empenhar mais, para que a sociedade possa valorizar mais as igrejas, olhar sempre para aqueles que estão dando certo, né? Porque aqueles que não dão certo não servem de espelho. Verdade, eu acho que a igreja em si, em todos os âmbitos, ela deve trabalhar com o social, porque as pessoas elas precisam de ajuda. E se nós pregamos o amor, nós temos que viver esse amor. Não somente pregar de púlpito, nós temos que viver e ajudar as pessoas da melhor maneira possível, buscar ajuda, buscar um conforto para as pessoas, porque neste momento de pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, passando necessidade, e a igreja, ela pode nesse momento ajudar, todas elas podem, é só querer. Pastor, como começou esse projeto de missão aí da sua igreja? Quando começou? Nós éramos de outro ministério, Toninho, e eu recebi um chamado de Deus. E então nós começamos com um trabalho em nossa casa, depois vou falar onde é essa casa que começou essa igreja. Nós começamos com um pequeno trabalho, eu e minha esposa, e nós, pela fé, nós começamos e Deus nos deu esse ministério, Igreja Missionária das Nações. E uma certa vez, já de um tempo depois já tinha o ministério, nós tivemos uma revelação de Deus e caiu uma Bíblia na mesa de reunião. Que E a legal. Bíblia foi aberta no livro de Josué, capítulo 1 versículo 9. E Deus falou comigo na reunião assim, essa palavra é a palavra da igreja. Não temas porque eu sou contigo. Então, por isso que eu estou de pé até hoje, continuo esse trabalho e creio em Deus, que Deus realmente nos revelou e por isso nós temos, como eu posso falar para vocês, nós temos uma veracidade dos fatos, porque temos pessoas que se converteram na igreja, já batizamos muitas pessoas foram abençoadas através desse ministério. Isso é muito E a bom. maior evidência na vida de alguém que tem uma igreja é a salvação de almas. E nós podemos falar que lá temos muitas. E aproveitando esse papo, pastor, esse negócio de salvação, inferno, isso é fake news ou é coisa mesmo da cabeça dos crentes ou isso Não, existe? é real. Imagina bem,
um rei não iria se destacar de um reino à toa. O presidente da República, ele não sai do Planalto à toa. Um prefeito, um vereador, um governador, ele não destaca do seu escritório à toa. Imagina que Deus iria se destacar do céu à toa. Ele veio aqui para trazer uma mensagem de salvação. O inferno realmente existe. É um lugar ermo, um lugar de dores, que Jesus quer nos livrar de lá. E o único meio de nós nos livrarmos de lá é termos Jesus na nossa vida. Aceitarmos Jesus como nosso Salvador, abandonarmos o mundo, abandonarmos o pecado. Deus não está preocupado com a sua classe social, com a sua cor, o Senhor está preocupado com a sua salvação. Se você aceitar Jesus de coração e abandonar o pecado, qualquer um pode ser salvo, seja ele rico ou seja ele pobre. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Não ama o pecado, com certeza. Isso é fato. Pastor, o senhor já precisou do trabalho social e realmente o senhor foi ajudado? Conta um pouco sobre si. Ah, sim, com certeza. Não só na nossa igreja, mas sempre eu precisei da ajuda da igreja, a igreja sempre nos ajudou. Mas eu passei por uma experiência que eu quero deixar aqui para vocês, que foi uma coisa fantástica na minha vida. Quando eu acidentei, imagina bem uma pessoa com 4 filhos pequenos e se acidentar, e a minha esposa teve que parar para tomar conta de mim no hospital, e eu fiquei agora pagando aluguel, compra para fazer, imagina a minha cabeça. E aí a minha esposa começou a pedir ajuda, e a igreja que a gente estava nos ajudou muito, o pastor da igreja, o presidente da igreja nos ajudou muito, muitos irmãos, amigos nos ajudaram, mas aconteceu fatos extraordinários nesse acidente. Minha esposa viu uma casa na Rua 80, e ela falou assim, olha, eu vi uma casa vazia na Rua 80, e eu vou lá ver, quem sabe o homem aluga para nós, mas a casa estava vazia. Aí eu falei para ela, não, imagina, daqui a pouco você vai querer que o pessoal saia da casa para alugar para a gente. E ela foi nesse lugar e procurou o dono da casa. Para a glória de Deus, o dono da casa nos alugou a casa. Na mão dele, sem avalista, sem nada. Mas o detalhe maior vem aí. O dono da casa nos doou a casa para morarmos 2 anos de graça. Aquilo para a gente foi um milagre. Eu sem dinheiro para pagar aluguel, sem condição financeira nenhuma, e ganhar uma casa, 2 anos para morar de graça, foi um milagre de Deus. E aconteceu outro milagre, que eu fiquei de cadeira de rodas, depois do acidente, fiquei de muleta, de bengala. E aí um dia eu estava no quintal da casa tomando sol, muito triste. Daqui a pouco chegou um rapaz e falou assim, viu, eu vim trazer as compras. Aí eu falei assim, compras? Eu falei, não, mas o senhor deve estar enganado, porque nós não fizemos compras, a gente não tinha dinheiro para fazer compra. Minha esposa parada, as crianças pequenas. Aí o rapaz falou assim, não, como é que é o nome da pessoa? É Dona Valéria. Não, mandaram entregar aqui. Aí chegou 2 carrinhos de compra em casa. Que maravilha. Aí eu falei, meu Deus do céu, Deus realmente não desampara os fiéis. Tinha um senhor na rua que ficou sabendo que a gente estava acidentado, ele começou a doar leite, todo dia de manhã levava leite em casa. Então eu quero falar para vocês, Deus cuidou de nós durante todo o período e eu posso falar com vocês, fui bem cuidado no hospital, eu tive um tratamento no Hospital Oliveira Camargo como particular. Quero agradecer toda a equipe do Hospital Oliveira Camargo, os médicos, meu Deus do céu, eu fui tratado como se eu estivesse pagando particular. Agradeço muito a Deus do hospital. Para mim, esse hospital da cidade é um grande hospital. Ainda existe ser humano que tem sensibilidade, que tem o coração voltado para Deus, que se preocupa com o próximo. Porque acho que a maior missão é você se colocar no lugar do outro, é ajudar quem realmente precisa. Isso é muito bom, isso é fantástico. Muito bacana. É o que Deus quer de cada um de nós. Pastor, eu quero fazer uma pergunta bastante pertinente. Como se comunica com Deus? A única maneira de nós comunicarmos com Deus é através da oração. É o telefone do céu, é a oração. Qualquer um pode falar com Deus a qualquer hora. Do jeito que nós usamos o celular para falar com as pessoas, se nós dobrarmos o joelho e orarmos, Deus nos ouve. A pessoa pode ter cometido o maior dos pecados. Ela vai ter consequência dos seus erros, mas ela será ouvida por Deus e atendida em qualquer petição que ela fizer, com toda certeza. Se arrependendo. Se arrependendo dos seus pecados. A palavra de Deus diz que aquele que arrepende, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus está para todos. Pastor, qual a importância da igreja estar aberta hoje nesse período de pandemia, apesar de muitos políticos, inclusive o nosso governador, quer que as igrejas estejam fechadas, ele vê as igrejas como um transmissor dessa enfermidade do Covid. Como o senhor vê a importância da igreja estar aberta hoje? Olha, eu tenho a minha opinião própria, eu acho o seguinte, que as igrejas não devem fechar, em âmbito nacional, mundial, porque outros países aí fora a igreja não foi fechada, só no Brasil que nós tivemos essa perseguição, vou dizer assim. Mas outros países aí fora, todo mundo sabe que a igreja ficou aberta. Os líderes
mundiais viram que a igreja é um lugar de acolhimento da alma. A pessoa já está sofrendo tribulação em casa e depressão, ela vai para a igreja, canta o louvor, ela vê novas pessoas, aquilo ali faz a pessoa se sentir melhor. Eu acho que nós podemos deixar as igrejas abertas, eu sou contra fechar as igrejas. Desde que as pessoas respeitem a medicina, máscara, álcool em gel, eu acho que a igreja não pode ficar fechada, porque nós estamos sendo vítimas, atacados por isso, porque a igreja fechou e campo de futebol foi aberto e outras coisas foram abertas. Eu fiquei horrorizado de ver como pode uma coisa dessa. Campo de futebol onde as pessoas brigam, onde as pessoas xingam palavrão, pode abrir. E a igreja, onde busca o Senhor, onde clama por ajuda, ficar fechada, eu sou contra fechar a porta da igreja. Inclusive, se o ser humano ele está bem espiritualmente, se ele estiver bem com Deus, a vida dele anda, tudo anda, com toda tudo flui. certeza. Quando você está bem, todas as coisas é Com possível. toda Quando certeza. você não está com a mente boa, é difícil concretizar alguma coisa. Porque o objetivo das pessoas lá na igreja é somente falar com Deus. O pastor ora, o pastor clama, o pastor apresenta a causa, apresenta a família, apresenta os políticos. Nós oramos por todo mundo, oramos pelos políticos, oramos por todas as pessoas. Então a igreja, ela é essencial. Eu posso dizer assim, ela é essencial na vida do ser humano. Com É certeza. uma porta que não pode ser fechada nunca. Com certeza. Pastor, hoje existem muitos ministérios e uma das perguntas bem pertinentes, por que existem tantos ministérios e eles servem o mesmo Deus e muitas igrejas não têm comunhão um com as outras? O que falta? Tony, eu acho que isso aí é um erro dos líderes. Eu acho que nós lutamos pela mesma causa, estamos no mesmo barco. Nós temos que estar unidos, eu penso assim. Na minha igreja eu ensino aos irmãos cumprimentarem a todas as pessoas de todas as religiões. Nós precisamos uns dos outros. Muitas das vezes, um enfermeiro não é da minha religião, mas ele é de outra, mas ele é um ser humano. Então nós temos que viver em união uns com os outros. Eu discordo das igrejas que andam em desunião com o outro, porque não foi isso que Jesus ensinou. Jesus falou para nós amarmos. Então nós temos que amar uns aos outros, independente da classe social, temos que amar. E a igreja é a primeira instituição a ensinar as pessoas isso, a viver em comunhão. Nós precisamos estar juntos. Temos que amar uns aos outros assim como Deus nos amou, Com certeza. né? Isso é muito bom. Não pode haver desunião entre nós de jeito nenhum, porque senão nós vamos estar despregando aquilo que a gente sempre prega. O reino de Deus não pode ser dividido. Não pode ser dividido, não pode ser tomado à força. É um convite, Jesus fez um convite. Estou convidando você para morar no meu reino. Se você quiser, venha. O próprio Jesus disse para os discípulos, assim quando ele fez a comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê? Ninguém é obrigado a ser de Deus ou ficar com Deus, mas quem crê em Deus, for batizado, será salvo. A igreja tem normas, e uma das normas é a que Jesus mandou fazer. Ir para a igreja, acreditar no Senhor e se batizar. Precisamos cumprir o batismo. Jesus se batizou, nós também precisamos nos batizar e darmos continuidade ao nosso ministério. Uma das coisas, pastor, que eu acho muito interessante é a questão das igrejas. Às vezes você vê um ministério aí com 200, 300, até 500 pessoas e não precisa de segurança, não precisa de polícia. E lá pode entrar todo tipo de pessoas e não precisa de polícia na porta. Então o povo de Deus consegue ali ter paz, consegue ter harmonia. Tem um ditado que diz o seguinte, pastor, dentro da nossa casa e dentro da igreja precisa haver paz. Eu Verdade. acho isso muito bonito. Com certeza. A Bíblia diz uma certa vez que os discípulos não puderam expulsar um espírito ruim de um rapaz e eles ficaram assim atemorizados. Senhor, por que nós não podemos expulsar esse espírito ruim? Aí Jesus falou com eles assim, olha, por causa da vossa pequena fé, mas há cárcere de demônios que sai com jejum e oração. Então o pastor, os líderes estão sempre orando, sempre jejuando. E o guarda da igreja é o Senhor Jesus. Então, o que causa o mal na vida das pessoas são os espíritos ruins. As pessoas são boas em si, mas os demônios que fazem elas serem diferentes. Então, naquele lugar, na igreja, onde está orando, está jejuando, o diabo não pode ficar. Ele vai embora. Por isso eu quero dizer para você que critica as igrejas, analisa com carinho, com atenção, porque as igrejas são as igrejas que tiram as pessoas da droga, do vício, da prostituição. Então, são as igrejas que ajudam na causa social. Então, você que critica, valoriza mais. Não olha só o dízimo, mas olha o que as igrejas fazem pelo ser humano, pelo ser social. Eu acho, Toninho, o seguinte, muitas pessoas pegam no dízimo. Ah, a igreja cobra dízimo. Não, a igreja nenhuma cobra dízimo. A igreja prega e ensina. Dá dízimo na igreja quem puder. No nosso envelope do dízimo na igreja está escrito assim, dízimo voluntário. As pessoas doam se elas quiserem. Nós não podemos fazer uma lavagem cerebral para a pessoa ser dizimista, para ser ofertante, porque tudo é feito com amor.
Então, a igreja precisa de ofertas? Precisa. A igreja precisa pagar suas contas. Como o pastor vai pagar as contas da igreja sozinho? A igreja é uma união, um corpo, então todo mundo ajuda. Mas ninguém na nossa igreja, ou creio que ninguém é obrigado a ser dizimista, a ser ofertante de maneira nenhuma. Nós fazemos tudo isso com amor. Eu ainda penso assim, se não houvesse escrito dízimo na Bíblia, se não houvesse mandamento nenhum, eu acho que todo ser humano deveria ajudar uma instituição onde expulsa os demônios e ora para as pessoas, porque o que Jesus fez por nós é incomparável. Pastor, a sua igreja, ela tem culto quais os dias e que tipo de culto o senhor traz na ministração? Nós temos, Toninho, o culto da palavra na terça-feira, é uma escola bíblica, porque nós precisamos ter uma escola. A igreja, muitas pessoas não leem a Bíblia. E eu aprendi assim, eu passo para a igreja, nós precisamos ler. A Bíblia diz que o Elias tinha a escola de profetas, Samuel tinha a escola de profetas, e outros profetas tinham escolas para ensinar, fazer discípulos, fazer profetas. Nós hoje temos a escola para ensinar as pessoas. Então nós temos a nossa escola toda terça-feira, temos uma missionária Zélia, que é a professora da escola, eu estou lá para amparar ela, e na terça-feira nós ensinamos as pessoas a conhecer mais a palavra de Deus. É muito bom aprender, né, pastor? E isso, com certeza, tira a dúvida. O povo de Deus precisa ser culto, para as pessoas debaterem e falarem contra o dízimo, contra o pastor. Por quê? É só ler na palavra de Deus que você vai ter as respostas. E eu levo a igreja ao conhecimento da palavra. Na quinta-feira, Tony, nós temos outro culto, onde nós destinamos esse culto para orar. Não é o culto de ensinamento, nós ensinamos para orar pelas pessoas. Pessoas chegam lá enfermas ou endemoniadas, nós oramos, em nome de Jesus expulsamos o mal, tiramos esse culto. Não que somente na quinta-feira Deus vai libertar, Deus vai curar. Deus cura qualquer dia. Ele liberta qualquer dia, Ele revela qualquer dia dos cultos. Mas nós separamos assim para que haja uma ordem. Então, nesse culto de quinta-feira é um culto mais tirado para oração. No sábado à tarde tem um grupo de irmãs. Eu trabalho muito com as mulheres, o grupo é feito pelas mulheres. Uma equipe de mulheres estão lá nas 2 horas orando pelas pessoas, às 2 horas da tarde. No domingo, nós colocamos o nosso culto às 18 horas. Esse culto é destinado para oportunidades para louvar o Senhor. Enquanto na semana a gente pede, no domingo a gente vai para a igreja a agradecer o Senhor. E não tem a melhor maneira de agradecer o Senhor do que louvando o seu nome. Isso é muito bom. É muito bom, pastor, porque a gente tem que ser grato. A gente não pode só cobrar, a gente tem que ser grato a Deus por tudo que Deus faz na nossa vida. Verdade. A nossa vida, se a gente tem saúde, se a gente tem o pão de cada dia, tem um alimento, a gente tem que agradecer a Deus. Temos que agradecer a Deus pelos nossos filhos, pelos amigos, até mesmo pelos inimigos. Verdade, Tony. Então, a Bíblia diz, bom. Tony, que Jesus curou 10 leprosos e, para quem sabe, a lepra era uma doença hoje, uma pandemia, como a de hoje. E Jesus curou eles. E Jesus falou, vai e mostra ao sacerdote. Era a lei de Moisés, ir mostrar ao sacerdote. E oferecer uma oferta pela cura. Quando chegou, foi todo mundo embora, voltou só um. Aí aquele que voltou, veio, adorou o Senhor, e o Senhor falou para ele assim, ué, onde é que estão os outros? Não vieram nem dar glória a Deus? Voltou só esse que é samaritano? Então nós observamos que Deus observa a ingratidão do homem. Precisamos agradecer a Deus pelo dia, pela noite, pelo trabalho, pela mulher, pelos filhos, até por esse programa que eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade que vocês estão me dando de transmitir a vocês a fé que eu tenho em Deus e de tudo que Deus fez na minha vida. Pastor, qual a importância da igreja na política e na sua visão, hoje em Indaiatuba, temos algum representante das igrejas na política? Olha, Tony, eu acho que não. Nós precisamos ter representantes mais fortes na política, da igreja. Eu acho que os irmãos que já estão no meio disso, eles têm que aparecerem. Eles têm que saber que temos 2 vidas, espiritual e material. E eu acho que a política é para tal cristão, sim. Porque senão nós vamos entregar o ouro para o bandido, nós vamos deixar, então, como que vai ser isso? A igreja precisa estar na política? Precisa. A Bíblia fala que José foi governador do Egito. Se não fosse José, o povo de Israel tinha perecido. Nós temos outros irmãos da Bíblia que fizeram parte. Esther, a rainha, era política. Fez parte da política do povo. Se não fosse Esther, o povo tinha perecido. Então, eu acho que os irmãos têm que tirar essa mentalidade. Ah, política não é coisa de cristão. Não, sim. O que acontece, Toninho, eu penso que muitos cristãos já estão querendo andar errado, já estão querendo entrar na roubalheira, eles colocam isso aí. Eles já entram e descamba. Mas eu acho que tem muito homem de Deus aí, tem muita mulher de Deus que pode entrar na política e brilhar, e ser um arauto do Senhor no meio da política. Eu acho que a política é lugar de crente, sim, com toda certeza. São pessoas que não aguentam a tentação, né? Verdade. Que não pode, qualquer coisinha se desvia
e ia se desviar de qualquer maneira, não precisa estar na política. Você falou a palavra exata, a pessoa já queria desviar. Aí entra na política e todo mundo fala, o fulano era bom, depois que ele entrou na política. Não, gente, isso é história. O camarada já não queria nada com Deus, ele já queria sair fora. Porque quando a pessoa quer Deus, Toninho, ela fica com Deus na política ou sem política. Ela fica com Deus. Pastor, na sua visão, o que falta na política para que venha ajudar as igrejas, somar nas igrejas? Olha, Toninho, eu acho que a política ela deve trabalhar mais com a igreja, só não confundir as coisas. Infelizmente, tem muitos políticos aí que na época da política eles conhecem a igreja só para pedir voto. Aí, quando acaba a política, eles somem da igreja. Eles desaparecem, eles não dão para a igreja. Muitas das vezes nós até precisamos de ajuda e eles fogem. Então, eu acho que o político ele tem que ser político na hora da política que ele vai ganhar voto e depois. Eu quero falar para você que o trabalho da igreja tem que ser assim. Mas, pastor, eu vejo alguns políticos dizendo que os pastores pedem muito. Pede tinta, pede cimento, pede areia, pede muito. E aí, como é que fica essa situação? Toninho, olha, eu vou falar uma coisa para você. Aqui na cidade não tem um político que pode dizer assim, o pastor Gilberto pediu algo para mim. Porque, graças a Deus, Toninho, eu nunca pedi nada para político nenhum. Não tem um político aqui que pode falar assim, o pastor Gilberto pediu, eu fui na igreja dele, dei isso. Uma única vez que um político foi, ele doou, porque ele quis um instrumento para a igreja. Mas foi um irmão que tinha ido na igreja que conversou com ele e doou. Mas eu não peço nada para a política. Eu vou ser bem franco com você. Eu não vou ficar me rebaixando para político, para pedir as coisas para ele. Depois eles vão na igreja e me cobrar. Pastor, o senhor me deu, eu dei isso aqui para a igreja, agora eu ganhei, eu quero vir aqui, que o senhor faça isso por mim. Não, não vamos confundir a coisa. Política é política, igreja é igreja. Temos que ter respeito por isso. Mas eu acho que os políticos têm que ajudar a igreja, com toda certeza. Mas não pode misturar as coisas. Exatamente. Pastor, aonde está localizada a sua igreja? Quais são os horários de culto e como faz para entrar em contato com a sua igreja? Toninho, a nossa igreja é ali na Morada do Sol, na rua Maria José de Assis Lira, no número 27. Ali perto do posto de guarda, atrás da Drogal. Estamos ali terça-feira, quinta-feira, às 19 horas. No sábado, às 2 horas da tarde e no domingo, às 18 horas. Nós estamos ali, o nosso telefone para contato é o WhatsApp, quem quiser entrar em contato com a gente, é o 199-9256-9165 ou 9449-1927. Estamos ali com a equipe de irmãos para orar, para abençoar a vida das pessoas, seja elas quem for, estamos ali para atender a qualquer momento. Porque nós estamos pregando o evangelho de Jesus, não é um outro evangelho, não é uma outra igreja. Nós não estamos pregando uma religião, estamos pregando Jesus Cristo. Pastor, qual o recado o senhor manda para quem está nos assistindo? Qual a importância de buscar e de aceitar Jesus? Eu queria que você mandasse uma mensagem para aqueles nossos ouvintes que estão assistindo o senhor agora. Olha, gente, eu quero falar para vocês que existe segredos na vida. Muitos têm segredos. E o Senhor Deus também tem um segredo. Eu quero passar esse segredo para vocês. Eu, no monte, orando, Toninho, nós fazemos muita campanha no monte, e Deus me revelou no monte, e essa palavra nós falamos todos os dias no nosso culto. Nós temos um grito de guerra na nossa igreja, que a gente fala dessa maneira. Posso falar o grito de guerra aqui? O grito de guerra da nossa igreja, sempre que terminamos o culto, nós falamos o seguinte: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta missão é nossa, não deixe essa chama se apagar. E no final nós damos o grito, eu falo sempre com a igreja, o segredo do sucesso é obedecer. Maravilha, pastor. Todo ser humano que obedecer a Deus, ele terá um amparo de Deus, terá o resguardo de Deus, será protegido e iluminado com toda certeza. Pastor, eu quero agradecer de coração a sua presença aqui no Frente a Frente com o Toninho. Obrigado mesmo. Obrigado a você também, Toninho, aos telespectadores. Muito obrigado, irmão Charles, que me convidou, meu amigo. Que Deus abençoe. Na próxima oportunidade estaremos aqui e estaremos trabalhando sempre aí. Eu deixo um forte abraço para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer você que esteve ligadinho no programa Frente a Frente com o Toninho. Obrigado de coração. Um beijo no coração de cada um de vocês e até sexta-feira. Eu quero dizer para você, empresário, você que tem uma história bonita, que quer contar, liga aqui nesse telefone que está passando aqui embaixo e nós vamos entrar em contato com você, após você ligar, e nós vamos agendar um dia e você vai contar a sua história aqui no programa Frente a Frente com o Toninho e será uma honra. Um grande abraço e até sexta-feira.